Fala galera, beleza? Neste vídeo, vamos aprender sobre interações intermoleculares, que é uma das matérias mais importantes dentro da química porque justifica uma quantidade imensa de informações, de conceitos que nós temos no nosso cotidiano. É importante que antes que vejam esse vídeo, revejam os vídeos sobre polaridade, geometria e fórmulas eletrônicas, porque todo este conceito é importante para conseguir compreender e embasar os conceitos necessários para as interações intermoleculares. As interações intermoleculares, que também podem ser chamadas de forças intermoleculares ou até mesmo forças de Van der Waals, são nada mais nada menos que forças de atração que unem moléculas entre si, devido justamente à existência de dipolos. É total o resultado da polaridade das moléculas. E é por isso que é necessário que se compreenda claramente sobre polaridade antes de ver essa aula. Além disso, ela implica em várias das propriedades físicas dos compostos, como, por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a solubilidade desses compostos. O primeiro tipo de interação, que é a interação mais fácil de ser compreendida, é a chamada interação dipolo-dipolo, ou ainda dipolo permanente. Ela será feita exclusivamente por moléculas que são do tipo polar, e ela tem uma média intensidade de atração dentre essas que nós vamos estudar. Um exemplo de uma molécula que faz dipolo induzido é a molécula de HCl. A molécula de HCl tem um polo na direção do cloro, devido ao próprio deslocamento dos elétrons na direção do cloro, porque o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aí, os elétrons são deslocados na sua direção. A existência de excesso de elétrons sobre o cloro causa, então, a formação de um dipolo negativo na direção do cloro, enquanto o hidrogênio fica com um dipolo positivo devido à ausência desses elétrons que se deslocarem em direção ao cloro. Isto faz com que, na prática, as moléculas de HCl estejam atraídas umas às outras, devido a essa existência desses polos. O polo negativo do cloro atraindo o polo positivo do hidrogênio. E assim, sucessivamente, uma molécula começa a sofrer uma atração simultânea, uma pela outra, devido a essa atração de dipolos diferentes. Essa atração faz com que também essas moléculas fiquem relativamente próximas umas às outras, diminuindo o espaço vazio entre elas, uma vez que essas moléculas começam a se atrair por esses dipolos inversos. O segundo tipo de interação, que é muito importante, pois é a interação da água, que é um dos solventes mais importantes que existe, é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio também é feita por moléculas que são especificamente polares. Só que há um pequeno detalhe: só fará ligação de hidrogênio às moléculas que foram polares e tiverem o hidrogênio ligado a 3 átomos: o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, o FON, que são os 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Como eles são muito eletronegativos, há um dipolo muito forte em direção a esses átomos, enquanto o hidrogênio ganha um dipolo positivo também muito intenso. Tão intenso que, na prática, a atração dessas moléculas é uma atração muito mais intensa do que a de dipolo-dipolo. E é por isso que estabelece-se que essa daqui tem uma alta intensidade de atração, pois ela é naturalmente mais intensa devido a essa formação de um dipolo muito exagerado. Na prática, como por exemplo acontece com a molécula de água, os hidrogênios são tão positivos e o oxigênio tão negativo que a atração entre essas moléculas se dá de forma muito intensa. Como em uma ligação, nós fazemos um tracinho para representar a ligação de hidrogênio, é colocado um tracejado, porque ela quase simula a ligação propriamente dita, sempre entre o oxigênio e os respectivos hidrogênios. Essa ligação de hidrogênio causa várias das propriedades fantásticas da água, como por exemplo o seu formato no gelo, no qual essas ligações são preservadas, a sua alta tensão superficial, como por exemplo vemos alguns mosquitos às vezes pousando sobre a água, é justamente devido a essa fortíssima atração que as moléculas de água têm umas sobre as outras, devido ao fortíssimo dipolo que se cria
devido à diferença de eletronegatividade gritante entre o flúor, oxigênio e nitrogênio e os respectivos hidrogênios. Essa daqui é uma das mais importantes e justifica diversas das propriedades não só da água, mas de vários outros compostos. Por fim, a mais fraca de todas, realizada apenas pelas moléculas polares, é o dipolo induzido, que tem uma baixíssima intensidade de atração. As moléculas que são do tipo polares, como por exemplo acontece com o caso do gás carbônico, não há nenhum polo bem estabelecido na molécula. Como não há nenhum polo bem estabelecido na molécula, não tem como haver atração forte, o que implicaria que essas moléculas jamais conseguiriam se atrair, não justificando, por exemplo, o estado líquido. Como é que tem gás carbônico, gelo seco, no estado sólido, se essas moléculas não se atraem? Para isso, então, bolou-se a seguinte teoria. Vou utilizar o hidrogênio aqui, que ele é mais facilmente desenhado do que o gás carbônico. O hidrogênio, ao se aproximar duas moléculas aleatoriamente, em um momento de aproximação entre elas, elas se juntam e ficam muito próximas. Como elas ficam muito próximas, os elétrons da ligação vão literalmente sofrer repulsão entre si. Esse elétron vai empurrar o elétron da outra ligação da outra molécula, fazendo com que eles fiquem afastados uns aos outros. Ou seja, cria-se instantaneamente numa molécula uma região com excesso de elétrons e uma região com falta. Uma região com falta e uma região com excesso. Isso vai fazer com que moléculas que estiverem ao redor destas aqui sofram uma indução, e por isso chamado de dipolo induzido, criando dipolos. E as moléculas vão literalmente começar a se induzir umas às outras, formando esses dipolos que vão começar a se estender por todas as moléculas. O que acontece de fragilidade é que essas duas moléculas que se aproximaram têm dois polos positivos próximos uns aos outros, o que não é favorecido, fazendo com que essas moléculas acabem se afastando e retornando para o estágio original. Ou seja, acontece um equilíbrio entre formação e indução e desindução e desformação. A molécula vai e volta, ou seja, isso não é constante, isso é instantâneo, fazendo com que seja uma interação muito mais fraca, porque ela não é durável. Uma outra interação que não pode ser classificada como uma interação intermolecular propriamente dita é a interação chamada de íon-dipolo. Ela não é molecular, pois ela envolve íons, e íons não são moléculas. Porém, como também é molécula, e muitos exercícios vestibulares têm trazido esse conceito, é importante ser estabelecido aqui também. O que ocorre? Muitas moléculas que são polares, como por exemplo o HCl, têm a capacidade de atração de moléculas que são iônicas. Por exemplo, um cátion, como por exemplo o cátion de sódio, pode ser atraído fortemente por esse dipolo. E uma molécula negativa, como por exemplo o brometo, pode ser atraído em direção ao dipolo positivo. Isso faz bastante sentido quando nós entendemos por que muitas substâncias dissolvem água, inclusive sais, como por exemplo o NaCl, pois a presença do dipolo positivo e negativo da água faz com que os caras que são negativos, como por exemplo o cloreto, sofram atração, e os caras que são positivos, como por exemplo o sódio do sal de cozinha, sofrem atração por esse dipolo. Então muitos dos sais são justificados as suas altas solubilidades em água devido à interação íon-dipolo. Por sua vez, tem muita intensidade de atração, inclusive mais intensa que a ligação de hidrogênio, que já é uma interação bastante intensa. Um exercício justamente para trazer então esse conceito de atração entre moléculas. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes, umectantes. Umectante vem de umidade, ou seja, que consegue manter a umidade na pele, feita geralmente à base de glicerina ou polietileno glicol. Glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele, que é promovida por esses hidratantes, é consequência da interação, já há uma boa indicação aqui do que nós podemos avaliar,
De grupos hidroxila são grupos OH, dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Veja que aqui já está dizendo para a gente que a molécula de água está sendo mantida na pele porque ela está interagindo com estes grupos hidroxila. Ou seja, a forma com que ela se atrai é dada um determinado nome, e esse nome, no qual a água, que é o principal representante, que são ligações iônicas, não é o caso da água, forças de London, que é o nome que se dá ao dipolo induzido, a interação mais fraca de todas, que não é o caso da água, ligações covalentes, bem, a água tem ligação covalente, os compostos mostrados anteriormente também, mas não são eles que fazem com que a molécula se atraia, sim as interações ou as forças de dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. A água faz interações do tipo dipolo-dipolo tão intensas que, na verdade, ela recebe um outro nome, que são ligações de hidrogênio. Lembrando que se tiver a ligação OH, faz ligação de hidrogênio, que é exatamente o que tem presente na água. Este é um tema muito recorrente de vários exercícios de vestibular, essas forças intermoleculares, tá bom? Então, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio e uma quarta força, que não é bem intermolecular, que é o íon dipolo, bastante intenso também. Beleza? Valeu!